Bem-vindos ao canal Abaco. Eu sou o professor Douglas e esse é o primeiro vídeo da série Racionalização, do básico ao avançado. Trata-se de uma transversal, iniciando no que há de mais elementar na racionalização até uma visão mais avançada sobre o tópico, usando corpos e outros conceitos algébricos. Enfim, será muito divertido e convido você para acompanhar todos os vídeos desta série. A todos disponibilizo um arquivo PDF caprichado, cujo link está na descrição, para acompanhar cada detalhe. Sem mais delongas, vamos ao conteúdo. Primeiro, a gente vai definir o que seria a racionalização, tentar entender o que significa racionalizar uma expressão. A racionalização consiste na eliminação de radicais, em geral, do denominador de uma expressão algébrica. Como assim? Não entendi. Eu vou partir de uma expressão, por exemplo, 1 sobre raiz de 2. Vou aplicar um certo processo, procedimento, estratégia aqui. E de alguma maneira eu vou eliminar esse radical do denominador. O que vai acontecer aqui é que esse radical vai passar para o numerador e será substituído por alguma coisa. O importante aqui não é como fazer isso nesse momento. Você entender que existe uma raiz aqui no denominador e essa raiz é eliminada, ela sai do denominador. Quem já está um pouquinho à frente sabe o seguinte, essa expressão 1 sobre raiz de 2, eu também posso reescrevê-la como 2 na menos 1 meio. Só que 2 na menos 1 meio não é exatamente a racionalização dessa expressão. Então, há mais, além de só tirar o radical do denominador. Existe aí alguns nuances que nós vamos conversar melhor nos próximos vídeos. Seguindo então, vamos fazer um exemplo juntos. Exemplo 1. 1 sobre raiz de 3. Para explicar como que funciona a racionalização nesse caso, eu vou fazer uma comparação com a simplificação de frações. Lá na simplificação de frações, por exemplo, aqui eu estou pegando a fração 8/6. Então, retomando, lá na simplificação de frações, a gente faz uma divisão do numerador e do denominador por um mesmo número. No caso dessa fração, é o número 2. Então, eu vou dividir o 8 por 2 e o 6 por 2. Tem que ser o mesmo número, não posso dividir o numerador por 2 e o denominador por 5. Não posso, tem que ser o mesmo. Então, o 8 por 2 é 4 e o 6 por 2 é 3. Então, eu tenho uma forma simplificada da minha fração. Uma fração equivalente a 8/6, porém mais simples. Na racionalização, o processo é parecido, só que em vez de dividir, eu vou multiplicar. E eu vou multiplicar, nesses casos mais simples, copiando o meu radical do denominador. Só copiar raiz de 3 e multiplicar no numerador e no denominador. 1 vezes raiz de 3 é o próprio raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, 3 vezes 3, 9. E quando eu tenho dois radicais com o mesmo, radicando com o mesmo número lá dentro, não necessariamente com o mesmo número lá dentro, mas com o mesmo índice, as duas raízes são raízes quadradas. Então eu posso, sim, multiplicar o 3 vezes 3, que é 9. E aí, raiz de 9 é 3. Portanto, eu parto de uma expressão que tem um radical no denominador e chego numa expressão sem radical no denominador. Isso é a racionalização
da expressão 1 sobre raiz de 3. Vamos fazer as contas juntos agora. 5 sobre raiz de 6. Como que eu posso fazer? Bom, eu posso multiplicar numerador e denominador por raiz de 6. Assim, copia o raiz de 6, numerador e denominador. E agora multiplica. 5 raiz de 6, vou manter o 5, raiz de 6 somente indicado. Como o 6 está dentro da raiz e o 5 está fora, eu não posso efetuar essa multiplicação. No denominador, aí sim, as duas raízes têm o mesmo índice, isso quer dizer, né? As duas são raízes quadradas, então eu posso sim fazer o cálculo, efetuar o cálculo. Raiz de 6 vezes a raiz de 6, raiz de 36. 6 vezes 6, 36. E a raiz de 36 é 6, então eu vou chegar na expressão 5 raiz de 6 sobre 6. E essa é a nossa resposta final, nossa forma final para 5 sobre raiz de 6. Veremos nos próximos vídeos por que ela é melhor do que a forma 5 sobre raiz de 6. Exemplo 3 agora, mais um. 6 sobre raiz de 10. Como que eu faço? Bom, multiplica numerador e denominador pela raiz que você quer eliminar. Raiz de 10. E agora faz os cálculos. 6 raiz de 10, não há como efetuar a multiplicação. E no denominador, raiz de 10 vezes 10, raiz de 100. Numerador continua 6 raiz de 10. Denominador, raiz de 100 é 10. E agora, algo diferente do que a gente tinha até então. Por quê? Porque dessa vez, 6 décimos que aparece aqui, eu posso simplificar. Então, eu vou fazer isso. Eu vou dividir numerador e denominador por 2. Vou continuar na linha de baixo agora. O 6 por 2 é 3. O 10 continua lá. Ah, mas o 10 dividido por 2 não é 5. O 10 dividido por 2 é 5, mas eu não posso fazer essa conta, porque o 10 está dentro da raiz, ele vai permanecer ali. E eu vou simplificar apenas os números ali da frente. Bom, o numerador eu já simplifiquei, já dividi por 2. Agora o denominador. 10 por 2 é 5, e aí sim, essa é a nossa forma final do 6 sobre raiz de 10. E um último exemplo ainda, 6 sobre 5 raiz de 15. O que há de diferente nesse exemplo? Veja que agora eu tenho um número lá acompanhando o meu radical. Aquele 5 está multiplicando. Não está somando nem diminuindo, ele está multiplicando. Ele só está ali. Nesse caso, a gente vai continuar com o mesmo procedimento. Multiplica em cima e embaixo pelo radical que você quer eliminar do seu denominador. Raiz de 15. E lá vamos nós. 6 vezes o raiz de 15. 6 raiz de 15. 5 raiz de 15 vezes raiz de 15. O 5 vai permanecer ali. E raiz de 15 vezes raiz de 15 é raiz de 225, pois 15 vezes 15 é 225. Agora, eu posso efetuar o cálculo dessa raiz. Como nós vimos, raiz de 225 é 15, perdão, porque 15 vezes 15 é 225. E agora, continuando na linha de baixo, eu posso multiplicar o 5 por 15. 5 vezes 15, 75. Agora sim, eu posso pensar na simplificação. 6 e 75, ambos podem ser divididos por 3. Então, vou simplificar a minha expressão por 3. O 6
por 3 é 2, então 2 raiz de 15. E o 75 por 3 é 25. Portanto, essa é a minha expressão final. 2 raiz de 15 sobre 25. Gostou desse primeiro vídeo? Deixe sua curtida e comente. Quer saber mais? Inscreva-se no canal para acompanhar os próximos vídeos e os próximos projetos. Eu sou o professor Douglas e agradeço muito pela sua atenção. Até a próxima. Bons estudos!